amigos e amigas. É uma grande satisfação mais uma vez estar aqui na companhia dos queridos irmãos para tratarmos da doutrina espírita. Hoje desejo um excelente Dia dos Pais a todos. O tema que me foi proposto para tratarmos hoje é a justiça da reencarnação. Nós sabemos que é um atributo de Deus a soberana justiça. E somente a reencarnação pode explicar as aparentes injustiças com que todos nós nos deparamos constantemente. Essas injustiças são apenas aparentes porque o nosso olhar ainda é míope. Muitos têm uma vida aparentemente tranquila e outros são açoitados pela dor, pela enfermidade, pelos distúrbios mentais, pela miséria. E o que pode explicar isso senão a reencarnação, a pluralidade das existências? Somente este princípio da reencarnação pode compatibilizar essas aparentes injustiças que vemos com o atributo da divindade da soberana justiça. Como dito, a reencarnação é um princípio da doutrina espírita, ou seja, é um dos pilares, uma das bases sobre a qual se constrói todo o edifício da doutrina espírita. Mas muito mais do que um princípio doutrinário ou um princípio religioso, a reencarnação é uma lei. A reencarnação é uma lei natural, algo que está na natureza, um fenômeno natural. A ideia de reencarnação não foi uma criação de um doutrinador ou de um religioso. É um fenômeno que está na natureza. E a doutrina espírita, na sua proposta de resgatar a essência do cristianismo, vem tratar da reencarnação, porque foi Jesus quem disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E está lá, inscrito no túmulo de Allan Kardec: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Enquanto espíritos, fomos concebidos pelo Criador simples e ignorantes, ou seja, sem experiência e sem conhecimento. E travamos e vivemos diversas existências para que possamos experimentar, vivenciar diversas experiências e angariar conhecimento para o progresso, para a nossa ascensão espiritual. E vivemos essas diferentes experiências em diferentes ambientações encarnatórias, vestindo diferentes roupagens, para que possamos viver muitas vezes essas experiências absolutamente contrastantes que vão servir à ascensão do nosso espírito. Mas é importante deixar aqui registrado que todas essas existências sucessivas do espírito, elas são encadeadas, elas têm uma ligação entre si. Vejamos, por exemplo, as experiências de Emmanuel, que ele nos traz em seus romances há 2000 anos e 50 anos depois. Há 2000 anos, no livro Há 2000 anos, Emmanuel nos conta da sua vida como senador Públio Lentulus, desencarnado em Pompeia no ano 79
depois de Cristo, depois da erupção do Vesúvio. E vamos ver o mesmo Emmanuel, 50 anos depois do desencarne de Públio Lentulus, reencarnado na veste do escravo Nestório, do humilde escravo Nestório. E vamos constatar que cada traço do sofrimento do escravo Nestório representa o resgate do passado de erros clamorosos do impiedoso senador Públio Lentulus. Tenho esses dias me dedicado à leitura e ao estudo da vida do espírito Jesus Gonçalves. Li os livros A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves e o livro Jesus Gonçalves, o Poeta das Chagas Redentoras, ambos de autoria de Eduardo Carvalho Monteiro. E ele nos conta, nos reporta ao século IV depois de Cristo, no Império Romano, onde trata da figura do general visigodo, do chefe e líder do exército visigodo, Alarico. E Alarico, ele tem por características de sua personalidade a prepotência e a perversidade. Também traço marcante de sua personalidade é a vaidade. E Alarico deseja então dominar a capital do Império Romano, a capital do mundo, Roma. Sitia a cidade em 410, invade Roma, espalhando o terror, saqueando, espalhando medo, fazendo órfãos, mas mais do que isso, escravizando crianças, explorando mulheres, derramando sangue pelas ruas e alamedas da capital do Império Romano. E meses depois da invasão e do domínio da cidade-estado de Roma, Alarico coloca-se a caminho da África, onde estava o imperador romano, refugiado para então conquistar definitivamente o Império Romano. Mas ao sul da Itália, ele desencarna e no plano espiritual, em razão da sua perversidade, tem padecimentos atrozes. Como ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, como a justiça de Deus é temperada pela misericórdia, Alarico volta outras vezes mais à vida terrena, mas não consegue redimir o seu passado de erros terríveis, de equívocos clamorosos. E é então que no intervalo entre estas encarnações, Alarico, cerca de 1500 anos depois, está no plano espiritual, quando é chamado pelo benfeitor espiritual da colônia em que se encontra, que diz a ele que a lepra seria uma companheira de sua próxima encarnação, que ela serviria ao domínio de seus traços rebeldes, pois, sem essa misericordiosa providência, mais uma vez, o espírito de Alarico se lançaria às aventuras das dominações desenfreadas. Disse o benfeitor espiritual ao espírito de Alarico, prestes a uma nova reencarnação: passarás pelas provas da orfandade e da viuvez para que se vejam reabilitados teus antecedentes cruéis nesta área. Receberás as artes por ferramentas que te permitirão compensar o terror de outrora pela alegria do divertimento sadio que proporcionarás aos povos das cidades em que habitarás. Reencontrar-se-ão tu e a antiga companheira necessitada das mesmas provas. Com a lepra, a vaidade e o orgulho
Traços marcantes de tua personalidade darão lugar à submissão e à simplicidade. Serás confinado aos limites estreitos de um hospital para que possa aprender a controlar sua alma sequiosa de conquistas territoriais. Entre os companheiros estarão teus velhos comandados. Reconhecerão logo em ti seu antigo líder, e dessa situação deverás tirar proveito, para recambiá-los ao aprisco do Senhor. Recebe a informação do mentor espiritual que a reencarnação se daria no Brasil, nação escolhida pelo Cristo para a frutificação de seu evangelho através do cristianismo redivivo. E é então que nasce, em 12 de julho de 1902, no pequeno vilarejo de Borebi, então distrito de Lençóis Paulista, Jesus Gonçalves. E Jesus, ainda muito jovem, aos 20 anos, começa a obter destaque na vida social de Bauru, pela sua dominadora simpatia, pela sua inteligência de um autodidata esforçado. Participa, funda então a Jazz Band de Bauru, uma banda de Bauru que animava as festas da região, exercendo ali a função de clarinetista da banda. Escreve artigos em prosa e poesia para os jornais Correio da Noroeste e Correio de Bauru. É tesoureiro da Prefeitura de Bauru. E aos 27 anos de idade recebe o diagnóstico da lepra. É o médico que lhe dá seco diagnóstico quando começam a aparecer tubérculos em sua orelha e manchas nos braços. O médico diz a Jesus: devo comunicar ao Serviço Sanitário Estadual que o senhor é portador do mal de Hansen. Para tanto, solicito sua compreensão, no sentido de não fugir às responsabilidades, não insurgir-se quanto às sanções e restrições a que estará sujeito a partir deste momento. E para aquele jovem de apenas 27 anos de idade, com filhos pequenos, com destaque na vida social de Bauru, vinha agora a sentença da mutilação, do asco, da imundície, que representava a lepra à época e que representava a lepra desde os tempos bíblicos. Jesus Gonçalves, então, passa a sua vida confinado aos limites estreitos de um hospital, como já havia lhe advertido o mentor espiritual antes de sua reencarnação. Vive no Hospital Aimorés de Bauru e depois é transferido para o Hospital Pirapitingui de Itu. E não deixa, entretanto, que o desânimo tome conta de si, e tinha inculcado no seu espírito inculcada a característica de um grande líder, funda banda, time de futebol, estação de rádio, jornalzinho, mas era ateu. Até que no ano de 1943, por fenômenos ocorridos no velório de sua esposa, que com ele residia no leprosário, se converte ao espiritismo. E se dedica também com afinco à doutrina espírita, fundando a Sociedade Espírita Santo Agostinho dentro do Hospital de Pirapitingui. Começa a se relacionar com espíritas de modo que os primeiros visitantes aos leprosários são caravaneiros espíritas solidários ao sofrimento daquela comunidade, à parte da sociedade que significava os hospitais, as colônias transformadas em leprosário. E foi bastante interessante constatar o sofrimento dessas pessoas que adquiriam o mal,
que portavam o mal de Hansen, que eram roubadas do convívio familiar, que eram roubadas do convívio social e que não poderiam ter contato com um mundo qualificado como são, qualificado como sadio. Portanto, o que se vê na vida de Jesus Gonçalves é a plena aplicação da lei da reencarnação. Aquele que outrora era o general, o comandante em chefe das tropas dos visigodos, Alarico, que espalhou assassínio, viuvez, orfandade, que escravizava, que era movido por seu orgulho e vaidade exacerbados pela perversidade, agora tendo que se curvar à lepra, à ausência do convívio familiar, à ausência do convívio social que lhe era tão caro, sendo agora marginalizado, desprezado, após ter contraído e ter sido diagnosticado com a lepra. Vê-se assim na extraordinária vida de Jesus Gonçalves, volto a dizer, a aplicação plena, um exemplo vivo da lei da encarnação, que nós estamos sujeitos às circunstâncias necessárias à ascensão do nosso espírito, ao burilamento do nosso espírito. E a doutrina espírita vem ampliar a nossa visão, nos dar a compreensão de que se não temos o que nós desejamos, vivemos aquilo que é necessário ao nosso progresso espiritual. E para encerrar a minha participação, deixo um poema do poeta das chagas redentoras, as chagas, das feridas que o redimiram, Jesus Gonçalves, que bem retrata todo este processo, toda esta aplicação da lei da reencarnação. Ainda vejo o Senhor de alma oprimida, a Trácia devastada, a ânsia de Atenas, Constantinopla em lágrimas e penas, e Roma flagelada e envilecida. Vejo a conquistadora e horrenda lida, o gozo, o saque e a morte em velhas cenas, e o fausto senhorio que trouxe apenas desilusão e horror à nossa vida. E ouço-te a voz, Jesus, dizendo, basta, de um rei fizeste um verme que se arrasta e abriste-me o caminho da aflição. Anos correram como sombras vagas, mas depois de vestir-me em lepra e chagas, achei-te excelso no meu coração. Hoje, Senhor, não peço vão tributo das multidões famélicas, vencidas que humilhei no transcurso de outras vidas, semeando miséria, pranto e luto. Das rosas que me deste por feridas, recolhi muita graça e muito fruto. Passageiras vitórias não disputo, nem procuro vanglórias esquecidas. Perdoa-me, Senhor, se agora venho, recordando-te as úlceras no lenho, rogar-te algo das bênçãos que entesouras. E que eu possa, feliz com um dom divino, socorrer os irmãos do meu destino no turbilhão das chagas redentoras. Que a paz do Cristo esteja com todos.